mas todos nós teremos essa bagagem. A gente leva com a gente aquilo que a gente fez, aquilo que a gente também deixou de fazer. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estaremos com essa bagagem preparada para ir, e ninguém sabe a hora. Agora, o que é importante, minha gente? A gente colocar na nossa mente que isso, quem faz somos nós. Não adianta a gente dizer assim para o outro: ó, Ricardo, vai preparando aí minha mala que eu acho que sexta-feira eu vou. Não, não é o outro que prepara a mala da gente. A gente que prepara esta bagagem, dia após dia da nossa vida, organizando aquilo que a gente tem aqui. Eu não posso nem dizer que a gente não leva nada, né? Porque, como eu já disse, Reginaldo Rossi levou os óculos no caixão. Não pode, toda vez eu tenho que me lembrar disso. Mas observemos, a gente não leva mais nada. Até se o marido botar o nosso cartão do banco aqui no bolso, né? Não vai adiantar, não precisa, porque agora tem Pix, tem senha de banco, consegue tudo com muito mais facilidade no nosso aplicativo do telefone. Para que a gente quer? Quantas vezes as pessoas iam cheio de ouro, não sei o que, até dente, e alguém chegava lá no cemitério e tirava o dente do cidadão porque tinha ouro ali. Não levaremos nada físico nem material, mas levaremos com certeza toda esta nossa bagagem que a gente tem. E vejam só como é interessante essa parte aí para a gente pensar. Que bagagem é essa? Quando o espírito estuda na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Professor Kardec, ele colocava umas situações para a gente pensar, né? É como se nós aqui estivéssemos todos nós preparando para fazer uma viagem, e Sheik chegava assim e dizia assim: olha, eu levo vocês no helicóptero, mas só que o helicóptero não tem muito combustível, vou deixar vocês ali no Pará, dentro de uma tribo de canibal. Não, Sheik, mas eu queria ir para Belém, eu queria ir para o Amazonas, hoje no dia do meio ambiente. Aí Sheik diz: não, mas eu só tenho combustível para jogar vocês ali, ó, na tribo de canibais. Será que seria assim? Será que nós não teríamos esse combustível? O que acontece? E olha a resposta como é interessante. Não são os espíritos já adiantados que nascem entre canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Quer dizer, nenhum de nós aqui que já tem um certo adiantamento, uma certa condição, vai ser levado por Sheik e jogado numa tribo de canibal. De jeito nenhum. A espiritualidade, minha gente, ela faz tudo muito bem planejado e organizado. E Kardec faz um comentário que é um pouco grande, mas permitam-me ler para vocês, para a gente poder entender. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala. Quer dizer, antropófagos somos como se fossem os canibais, os selvagens. E que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Eu acho isso um ponto que Kardec traz assim de esclarecimento para a gente pensar, porque nós sempre somos pensadores ou idealizadores achando que nós somos o centro do universo, e na realidade nós não somos. O nosso planeta, ele já é um planeta de provas e expiações. Minha gente, tem coisa mais primitiva do que a gente. Não estão todos os espíritos primitivos encarnados na Terra, não. Então, tudo no seu devido local. E olha o que é que eles dizem. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Quando a gente pensa que nós estamos aqui no total de inferioridade, não, tem mais inferiores. Gente, Deus não para de criar. Deus está criando o tempo todo.
o tempo todo. E vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso. Como seria um progresso para os nossos antrópafagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue? Se eles não visam a mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Minha gente, nós não podemos exigir do outro aquilo que o outro ainda não tem conhecimento. A gente não pode exigir da gente isso. Se a gente não tem esse conhecimento, como é que a gente vai exigir do outro? A gente não sabe tudo, de jeito nenhum. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Gradualmente, minha gente, quer dizer, aos poucos. Ninguém já é matriculado no primeiro ano do ensino médio. Todos nós temos que passar pelo processo de alfabetização, pelo processo do ensino fundamental. Não importa se em casa ou numa escola regular, mas nós temos que estudar e passar por todo aquele processo. Nenhum de nós consegue pular degraus, minha gente. A gente pode até pular, mas quando depois vai sentir falta, vai ter que voltar. Tudo é gradual nessa nossa existência. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Por isso eu volto a dizer, não espere do outro aquilo que o outro não tem condição de dar ainda. Semana que vem a gente tem o Dia dos Namorados, né? Comemoração do Dia dos Namorados. Pensemos cada um de nós. Muitas vezes nós mulheres escolhemos um homem para a gente conviver com ele, né? Viver. E a gente começa a querer que ele haja de conformidade com aquilo que a gente acha correto. Mas lembremos, ele teve outra educação, ele teve outra família, ele teve outra escola, tudo é diferente. Na convivência, você poderá até ir se adequando a ele e ele vai se adequando a você. Mas você não pode dizer o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes a família dele ensinou de uma forma diferente. Eu conheci uma pessoa que assim que ela casou, ela disse que foi um choque de realidade terrível. O rapaz, sem maldade nenhuma, se enxugou, tomou banho, tudinho, se enxugou e foi na porta do quarto, e jogou a toalha. Ela disse que quase cai. Aí disse, tira isso daí, rapaz, como é que pode você jogando a toalha aí em cima? Aí ele olhou, não entendeu muito bem aquilo, mas eles ainda estavam em processo de lua de mel, bem dizer, de retorno de lua de mel. Puxou a toalha e ficou assim olhando para ela sem entender. Aí ela chegou e disse, não se estende toalha em porta não. E ele disse, ah não, tá certo, vou estender hoje. Não, vai estender lá atrás, tem varal para isso, não sei o quê. A família dele morava no interior. Quando ela foi visitar a família, porque eles não tinham o hábito da convivência, ela disse que cada porta que ela olhava, ela via uma toalha estendida. É assim a nossa convivência. Isso são pequenas coisas que têm às vezes muito maiores, minha gente. Muito maiores. Você não pode querer que alguém coma de garfo e faca se aquela pessoa foi educada o tempo todo comendo de colher. Eu já contei para vocês que eu tive uma aluna que ela não conhecia papel higiênico. Não conhecia papel higiênico. E quando eu fui perguntar para a avó dela olhou para mim assim com um olhar como diz assim, essa professora é doida. Aí ela disse, minha filha, eu não tenho dinheiro para comprar papel higiênico na minha casa não. Nós usamos jornal. Naquela época existia muito jornal, se usava muito e tudo. E eu olhei para ela assim e ela disse assim, eu corto o jornal em 4 partes e a gente pendura lá no arame.
E eu voltei para casa, minha gente, quase que em prantos naquela época. Era ali na escola Ministro João Alberto, em Cavaleiro, dizendo: meu Deus, onde é que eu fui me meter? Foi a primeira escola que eu trabalhei no estado. Mas é assim, a vida da gente é diferente. Cada um tem o seu conhecimento. Então, nós temos que entender, minha gente, que está nisso a necessidade da reencarnação, dessas vivências, dessas experiências, que mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. Isso, a justiça de Deus, é dar oportunidade a todos nós, a cada um de nós. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Por que Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Por que Deus teria que ter deserdado? Não, minha gente, Deus não deserda ninguém. A cada dia da minha vida, eu começo sempre a pensar sobre isso, essa escada evolutiva. Alguns de nós estamos aqui embaixo, outros de nós demos 2 ou 3 passadas, muitos outros já estão chegando mais em cima, mas observem, a escada não tem fim, e a escada vai dar em outro planeta. Nós vamos chegar num outro mundo. Não julguemos ninguém, nenhum de nós, porque nós não sabemos aonde é que o outro está nesse degrau. E volto a dizer, como a gente leu anteriormente na pergunta, ninguém consegue puxar o outro para que o outro pule 2 ou 3 degraus de uma vez. É gradual, é passo por passo, passo por passo. Você pode até ajudar que o outro também passe para o outro degrau, mas não consegue ajudar a pular. Você pode ajudar se você tiver paciência, perseverança, mas lembremos, muitos de nós, devido às nossas escolhas, ficamos estacionados nesses degraus. E olha só, a pergunta 272. Os espíritos procedentes do mundo inferior à Terra, quer dizer, olha aí, Deus não para de criar o tempo todo. Quando aquele planeta lá estiver em processo evolutivo, já chegando como a Terra, em processo de provas e expiações, os habitantes daquele outro planeta podem vir para cá. E ele diz assim, ou do mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados. Vou lembrar para vocês, quem não leu ainda, quem quiser ler, quem tiver condições, o livro Carta de uma Morta. É um livro ditado pela mãe de Francisco de Cândido Xavier. Bem fininho, você lê em meia hora, que ele é bem fininho. Mas ela fez com Francisco, com Chico Xavier, essas visitas a alguns mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos. Num dos mundos, inclusive, Chico faz a descrição dizendo, meu Deus, como eles são feios. Ele comenta que os habitantes eram bizarros, quer dizer, feios. E já em outros planetas mais evoluídos, a beleza é singela. Então, isso é importante a gente entender, ó. Sim, aos que se extraviam ao quererem subir muito alto, como a gente às vezes, nós fazemos escolhas muito altas e a gente não consegue se alcançar, então a gente se atrapalha ali pelos atalhos da vida, mas ficam deslocados entre vós. Por quê? Tem hábitos e instintos que se chocam com os vossos. É como você chamar, eu vou chamar Eduardo para almoçar na minha casa, quando chegar lá, Júlio oferece churrasco e Eduardo olha para mim e diz assim, eu sou vegetariano, não como churrasco. Olha que diferença. São essas diferenças que acontecem. A pessoa às vezes não está naquele mesmo patamar, naquela mesma ideia. Olha o comentário que Kardec faz. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização, retornando para o meio dos canibais. Isso não será um retorno